Aí, cara, vamos falar de plugin, né? Chega um momento que você vai fazer a tua live, que você vai perceber que você precisa começar a usar alguns plugins. Eu vou te explicar aqui como que eu divido os plugins. Basicamente, existem 4 funções essenciais que os plugins vão ajudar a gente. A primeira é melhorar o nosso controle, melhorar a nossa operação em si da nossa gravação ou do nosso stream. Aqui do outro lado, a gente tem a produção. Produção, ele vai me permitir fazer mais coisas, ele vai me permitir gravar, ele vai me permitir streamar para mais de um lugar, enfim. A produção tem mais a ver com o produto final que ele vai conseguir me gerar, tá? Os plugins de áudio são basicamente para melhorar e automatizar alguma coisa do meu áudio. Eu posso fazer uma cena em que o áudio está mais baixo, a outra ele está mais alto, e eu fazer uma transição disso. Ou eu posso simplesmente adicionar filtros. Os filtros que a gente usou ali de áudio, praticamente eles são plugins que já vêm nativo no OBS. É como se fosse um plugin, tá? E, por último, os plugins que vão melhorar o gráfico da nossa live, vão melhorar a qualidade final do que eu estou entregando, tá? Então, pô, é muito legal a gente entender isso daqui, como os plugins podem realmente melhorar o nosso trabalho, tá? Aqui eu separei alguns plugins e dividi ele aqui nessas funcionalidades que ele me entrega. Então, plugin de controle, tá? A gente tem o Stream Deck, que é para mim operacionalizar aqui meu controle via botão. A gente tem o Filter Hotkeys, que é um plugin que vai adicionar na minha lista de atalhos agora os filtros que eu estou usando. Eu posso habilitar ou desabilitar um filtro. Normalmente o OBS não me dava essa opção. Na linha de atalhos, ele só me dava aqui a lista de input, tá? Que eu coloquei, a lista de fontes, tá? Então, usando esse plugin, ele abre uma possibilidade muito legal para a gente usar os filtros como atalhos também, tá? E o PTZ Control, que é um plugin que vai controlar as minhas câmeras PTZ. Quando eu estou usando câmera PTZ, eu posso usar esse plugin, tá? De produção, né? Um plugin que eu estou usando agora aqui no momento, que é o Search Record. É aquilo que eu te falei. O OBS normalmente ele só grava para mim o resultado final, né? O corte final que eu fiz. Usando esse plugin, agora eu posso pôr para gravar cada um desses meus inputs. Ó, eu já estou usando aqui esse plugin e vou te mostrar aqui. Ó. Eu venho aqui na minha cena, clico em filtro e ele vai me abrir aqui, ó. Esse daqui é um search record que eu estou fazendo. Então, além dele gravar o meu corte, eu estou mandando ele gravar cada input desse aqui separado, cada cena dessa aqui, tá? É um recurso muito interessante, galera. Isso é uma coisa que o VMix tem lá, que é o multicorder, que ele já grava todos os inputs que você quiser. Aqui no OBS não tinha nativo essa função. E eu coloquei aqui, então toda vez que eu mando gravar o meu corte, ele grava também a minha câmera o tempo inteiro, só a minha câmera. Ele está gravando a minha apresentação também o tempo inteiro, né? Você tem que dizer para ele quais inputs que você quer que ele grave. Aí você escolhe uma pasta, dá um nome para ele, você escolhe aqui o formato que você quer gravar ele e toda vez que você apertar o REC, ele vai gravar isso daqui. Cara, é muito interessante esse plugin, tá? Eu gosto muito desse plugin de Search Record, tá? O segundo plugin aqui é esse Multiple RTMP Output. Eu tô com ele aberto aqui no caso, ó. Eu não tô streamando, eu não tô fazendo uma live aqui, eu tô só gravando. Mas se eu quisesse fazer uma live, eu coloco aqui, ó, eu consigo mandar essa live para 2 lugares separados usando um mesmo OBS.
É um recurso também muito legal. No VMix você faz isso para até 3 lugares e agora você pode fazer isso aqui também no OBS, tá? É, é um plugin, você tem que instalar ele também. Então, cara, anotem os nomes aqui dos plugins. Se você pesquisar plugin e esse nome, você vai entrar numa página, você vai baixar o plugin, é só correr, clicar no botão, ele vai fazer o procedimento de instalação para você, né? E você vai ter o plugin aqui. Então, se eu quisesse, no caso, colocar vários lugares diferentes que eu fosse querer streamar, ele apareceria aqui para mim, tá? Isso é uma coisa muito legal, um processo avançado aqui de VMix que eu super recomendo. E aqui também eu coloquei o Search Docs. O Search Docs é um plugin muito legal. Eu não tenho ele instalado, tá? Porque eu gosto de usar o plugin com parcimônia. Eu não instalo todos eles de uma vez, porque ele vai dar um bug no meu OBS. Eu gosto de instalar, dar uma experimentada nele e ver se ele realmente vai ser usado no meu dia a dia. Esse Search Docs basicamente é um plugin que quando você abre ele, você pode ter uma imagem aqui de cada input desse. Lembra que eu falei que eu gosto de usar o multiview? Porque no multiview você vê a imagem de cada input. Usando o Search Docs, você pode colocar aqui nesse canto cada imagem de cada cena dessa. É muito interessante. Eu não uso esse plugin, eu acho que ele dá uma carregada, tá? Pensando em todos os plugins que eu já uso, eu não gosto de usar esse daqui. O plugin aqui de produção, o NDI, que é aquele que eu te expliquei já, para a gente poder transferir imagem de um computador para o outro. O Replay Search, que é quando você consegue definir um tempo em que o seu computador vai voltar à tua live quando você aperta o botão. Então, se você está fazendo uma transmissão, sei lá, de um jogo de futebol e rolou o gol, quando você aperta aquele botão, ele vai dar um replay dos 30 segundos anteriores ou dos 10 segundos anteriores. Ou se você está fazendo uma live game e você está jogando aqui e aí, pô, a última cena do jogo você matou o chefão do jogo, aí terminou o jogo. Você clica no botão, ele vai dar um replay automaticamente do tempo que você definir. É um recurso muito legal. A galera que trabalha com live game, né, de estar aqui jogando e fazendo um streaming de game, usa muito esse recurso, tá? Aqui no áudio, a gente tem o Audio Monitor, que é basicamente abrir aqui um Audio Mixer de uma maneira um pouco mais interessante, tá? O Virtual Audio Cable, que é você vai baixar um programinha que é como se fosse uma mesa de som virtual, tá? Esses aqui, como eu disse, não dá para ficar aqui te falando um por um. Eu estou te indicando, dá uma pesquisada nesses, que esses são uma bela de uma filtragem de todos os plugins que existem por aí, que eu acredito que vale a pena você pesquisar e usar. E tem esse outro aqui que também é nativo do OBS já, que você vai fazer ajustes de áudio, tá? Eu gosto muito aqui, ó. Essa parte aqui é a parte que me pega, tá ligado? Que é a parte gráfica. Então, o primeiro item que eu comentei lá, que era embelezar a nossa live, usando agora plugin, a gente vai dar um belo up aqui nesse processo, tá? O primeiro que tem aqui é o Move Transition, que é um filtro que a gente vai movimentar as nossas telas quando a gente fizer uma transição. No caso aqui, eu estou usando o Stinger, então quando eu clico, ele faz esse Stinger, tá? Eu vou te mostrar agora como que a gente vai colocar o Move Transition. Eu já baixei o plugin, já instalei, você tem que fazer isso com o OBS fechado, então todos esses plugins que eu estou demonstrando foram os plugins que eu baixei, usei, gostei e quero aqui te indicar. Vou colocar aqui o Move Transition para você ver. No caso, eu tenho aqui Cut, Fade e o Stinger, que foi o terceiro que eu incluí. Se eu venho no mais, agora ele me dá aqui o Move.
eu vou chamar de Move 1. Como eu sempre digo para você, toda transição que você insere, vá numerando, porque você pode querer fazer um tipo de movimento diferente, você vai ter o Move 1, o Move 2, Move 3, enfim, são as configurações que ele vai usar para fazer essa transição, tá? Coloquei aqui e, cara, basicamente tem duas coisas que você precisa entender, tá? Que é a aparição dos itens e o desaparecimento dos itens, né? Então vou te dar aqui um exemplo. Eu tenho essa cena que tem a minha câmera, a minha apresentação e a minha tela de fundo, tá? Eu quero fazer agora uma transição para a cena que vai ser só a minha câmera, tá? Então o que vai acontecer? Vai sumir essa minha apresentação e a minha tela vai crescer. Então, pô, nesse caso, os elementos que vão sumir, eu tenho que definir aqui como que eles vão sumir, tá? Então, eu vou também, basicamente aqui, te dar uma indicação, tá? Use sempre aqui no Easing, tá? Para ele fazer um movimento suave, easy in, easy out. Você tem vários tipos de transição, tá? Eu gosto de usar essa sign, tá? E a posição é, quando for aparecer alguma coisa, de onde que vai surgir? Ele vai surgir da esquerda, da direita, de cima, de baixo. Então, eu vou te dar um exemplo básico aqui. Eu vou fazer tudo que aparece, aparecer do centro à direita, tá? E agora, tudo o que sumir vai usar o mesmo tipo de movimento, que é o sign, porém ele vai sumir para a esquerda agora center left, tá? Uma vez eu clicando aqui no OK, agora a gente vai começar a brincar legal. Ó, quando eu clico em webcam, olha que legal. Ele faz o movimento, ele não faz o Stinger ele mexe as minhas telas. Esse é um recurso muito interessante. Você precisa treinar e usando. De cara, eu já te digo, 300 milissegundos é muito pouco, é muito rápido. Coloca ali 1500 milissegundos, por exemplo, tá? Então, ó, ele já vem mais devagarzinho, tá? Então, quando eu quero ir aqui para minha webcam, olha só que legal. Aí eu clico aqui, ó. Aí eu vou só para a tela, né? Aí eu quero voltar agora para minha câmera e minha tela. Olha que bacana, olha que recurso visual, né, cara? Pô, isso aqui é uma coisa que melhora muito, né? Eu consigo entregar um resultado aqui muito interessante usando o Move Transition, tá? Ele é um dos meus plugins preferidos, sem sombra de dúvida, tá? Eu gosto muito desses movimentos, gosto muito de usar esses recursos, né? Eu entendo que você tem que ir fuçando ele cada vez mais para entender como ele funciona, tá? Mas a partir do momento que você pegar a manha do que aparece e do que desaparece e uma fonte que está nas duas cenas, ele vai entender que essa fonte está nas duas cenas e vai simplesmente movimentar de um lugar para o outro. É igual que a webcam, ó. Ele percebeu que eu estou usando a webcam nas duas cenas, então ele usa a mesma fonte para fazer o movimento. Ó, quando eu vou aqui para outra, eu volto, ó. Inclusive ele deu o crop. Essa cena estava cropada, a outra estava a tela cheia. Ele fez esse crop no movimento, né? Ó, ele está aumentando é muito legal, cara. Esse recurso aqui vale muito a pena. Baixem aí esse plugin e vá experimentando, né? Aqui no caso eu fiz, ó, o Move 1 tem essa configuração. Eu vou criar um outro, ó. Ponho aqui agora Move 2, tá? Vou fazer rápido aqui só para você entender. Pô, então vamos mudar um pouco. Eu tinha usado aquela função Cine, vamos usar agora um Bounce, por exemplo, tá? E aí, em vez de fazer do centro, eu quero agora fazer de cima. Então, ó, top, left. Aqui eu estou fazendo meio aleatório, só para você entender. Ó, vou lá no Bounce, agora no Disappear, e vou usar o top right.
Quando eu tô aqui na função Move 2, olha só, ele faz um bounce, ele faz um movimento, tá vendo, ó? Ele dá tem vários que o resultado não é tão legal, então você tem que ficar, pô, fuçando nele, né. Ó, o bounce não foi legal, vamos procurar outro, o elastic, vamos ver como funciona o elastic. Aí sempre que você mexe, eu gosto de padronizar todos o tipo de movimento dos elementos que aparecem, eu gosto de usar o mesmo elemento, o mesmo tipo de função para ele sumir. Então eu vou pôr aqui, ó, o elastic agora em todos, o elástico. Vamos lá, eu faço o corte. Ó, é isso, são opções, você tem que treinar, ver qual que você gosta. Eu gosto desse que eu criei, o primeiro, que é o Sign, ele é suave, ele me dá aqui um movimento, ele, pô, super agrega na minha live, tá. Eu vou parar aqui rapidamente a aula para passar um recado importante. A gente acabou de criar o nosso canal aqui do Estúdio 13. Se inscreva aí no canal, compartilhe as aulas, a gente tem aqui a nossa playlist da aula de OBS, é um curso completo de OBS, do básico ao avançado. Então, pô, compartilha isso com seus amigos, ajuda a gente a divulgar e, mais importante, se inscreva no nosso canal, tá? Isso vai ajudar a gente bastante, tá? Então, voltando à aula agora. Então, pô, se eu puder te indicar, baixe com certeza o Move Transition. O próximo plugin de gráfico aqui é esse Spectralizer. É muito legal esse plugin, galera. Eu vou abrir ele aqui para você ver. Cada plugin vai aparecer num lugar, né? Os plugins de transição, eles aparecem aqui. Esse Spectralizer, ele vai entrar aqui como uma fonte. Então vou mostrar aqui agora como funciona o Spectralizer, que é muito legal. A gente vem aqui, por exemplo, eu estou na minha cena da webcam, tá? Eu vou dar um input do Spectralizer. Como eu instalei o plugin, ele aparece aqui para mim. Normalmente ele não aparece, ele só está aparecendo porque antes de gravar essa aula, eu fui lá e baixei o plugin, instalei, né? Isso você precisa deixar o OBS fechado, fazer toda a instalação para depois poder usar. Mas eu vou te mostrar o que que ele faz. A gente numera, né? Como sempre aqui é interessante a gente numerar. É assim que ele abre a primeira vez que a gente abre o nosso plugin, tá. Como que eu vou mexer? Primeira coisa, eu tenho que dar uma indicação para ele de que áudio eu quero usar para ele fazer a leitura. Então eu vou vir aqui e vou colocar o meu mic USB. E olha só, tudo que eu estou falando, ele está fazendo aqui uma leitura, né, do que eu estou falando e está transformando isso numa imagem gráfica. Então se eu paro de falar, ele para de modular, é como se fosse modular o que eu tô falando. Então é isso, ó. Depois que eu terminei, eu vou vir aqui, vou dar o ok, e olha só, ele aparece aqui em cima para mim, né? E eu posso vir aqui, e olha só que bacana, eu posso fazer a live inteira aqui com uma brincadeira gráfica aqui, de tudo que eu tô falando, ele vai modulando. No caso, se eu estivesse tocando uma música aqui, ele poderia estar aqui também é, sendo usado para isso, né. E se eu estou usando o efeito de transição, é a mesma coisa, ó. Eu vou posicionar ele nas 2 cenas que tem minha câmera, né, uma tá ali e outra tá aqui, ó. Então, pronto, adicionei nas 2 cenas. Então, quando eu venho para a webcam, ó, ele cresce junto, porque eu estou usando o Move Transition, né. Eu venho aqui para minha webcam. Olha só, é muito legal, né, cara? São recursos gráficos, às vezes é uma brincadeirinha, uma coisinha mínima que você acrescenta e melhora muito, fica muito mais interessante a tua live, né? Então, pô, esse recurso aqui eu super acho que vale a pena também, tá? A gente usar coisas gráficas, interativas, que se mexem dependendo do que eu tô falando. Eu poderia deixar uma música tocando e, em vez de linkar o meu microfone nele, eu linkar a música, então toda a batida da música, ele me daria essa leitura, é muito legal. E aí, aqui depois, né, desse Spectralizer, eu te indico a pegar o Face Tracker. O Face Tracker, ele é um plugin que você vai colocar uma fonte de imagem, normalmente vai ser uma câmera, e
toda vez que você se mexer, ele vai fazer um movimento interno, digital, e vai sempre te colocar no centro da imagem, tá? Isso é um efeito visual, eu não vou mostrar aqui, porque você precisa configurar ele de uma maneira bem intensa e demora, mas é um plugin que eu te indico para pesquisar. O Animate Lower Third. Esse é um plugin para você fazer os GCs, né? Para você fazer a entrada de nome, você pode colocar um logotipo. É um plugin muito bacana. Também aconselho você aqui a pesquisar e achar ele. Tem aqui o plugin Closed Caption, né? Esse é um plugin muito interessante e tudo que a gente falar, ele automaticamente vai criar aqui uma legenda, tá? Eu fiz uns testes com ele, em inglês funciona super bem, tá? No português eu achei ele ainda um pouco bugado, por isso que eu não estou usando, mas acredito que em breve eles vão aqui, né, desenvolver. O bom do OBS, como eu disse, é que muita gente participa e muita gente ajuda a melhorar o OBS. Então, logo, acredito que Closed Caption para português vai estar funcionando de uma maneira muito legal, tá? Então, galera, pô, esses são os plugins que eu recomendo, tá? Acredito que a gente trabalhar com plugin melhora muito o nosso resultado, porém, o plugin carrega o nosso OBS. Enquanto eu estava gravando aqui essa aula para vocês, vocês não perceberam porque eu editei, mas o meu OBS fechou por conta de eu estar aqui demonstrando o uso dos plugins, tá? Então, quanto mais plugin você pôr na tua máquina, mais instável vai ficar o teu OBS, isso é fato. Porém, você tem que testar. É aquilo que eu te falei, não sai instalando todos, tá? Esses aqui que eu te falei, desses aqui, tem vários que eu não tenho instalado, né? O Closed Caption eu tirei, o Replay eu tirei, justamente porque não é o tipo de coisa que eu uso aqui no meu tipo de trabalho. Se eu for fazer uma transmissão de corrida, como eu faço bastante, mas eu sempre uso o vMix, lá tem um recurso de replay muito legal. Se eu for usar o OBS, eu venho, baixo, dou uma treinada e uso o recurso. Eu acredito que você tem que instalar, fuçar ele, tá? Como eu disse, cada câmera, cada resultado vai te dar uma numeração diferente, então não existe uma fórmula. Os plugins não é uma fórmula que você vai copiar o que eu fiz aqui e vai dar certo aí, tá? Mas eu acredito que você, fuçando, você vai conseguir pegar uma manha muito boa e vai executar isso com excelência. Se você quer aprender a operar o OBS com excelência, gravar suas próprias aulas, a gravar os seus gameplay ou até fazer transmissões ao vivo de evento, o OBS é um programa que vai super suprir a tua necessidade e essas aulas que eu coloquei aqui vão te deixar super apto a operar o OBS com excelência. Então, clica aí no link, assiste às aulas e estude bastante, coloque isso em prática que você vai ver que vai melhorar muito o teu uso de OBS.